Então, um bom início de noite para todos nós que estamos aqui, que todos possamos nos sentir em paz, envolvidos por essas vibrações de amor que os benfeitores espirituais sempre derramam sobre nós. Como o Antônio falou, a reflexão da noite é a grande oportunidade. Todo mundo sabe o significado da palavra oportunidade? A fundo o significado dela? É bem interessante. O que é uma oportunidade? Diz o dicionário que é quando algo ou uma circunstância está favorável, um momento favorável, uma ocasião própria. Com certeza, talvez, pela própria reflexão, o tema seria até melhor colocar uma grande ocasião própria. Mas não soaria bem. Ocasião própria. A gente vai falar um pouco sobre isso. Ou grande oportunidade. Nós vamos analisar alguns fatores. Um deles, trazendo ao nosso mundo atual agora, nós vamos ver que todos nós temos a todo momento grandes oportunidades. A todo momento a gente está vivenciando oportunidades, ocasiões, né, na nossa vida. Sejam elas na questão da tecnologia, que hoje o mundo oferece inúmeras oportunidades, inúmeros tipos de atrativos nessa questão tecnológica, né, a todo momento evolui nesse sentido, e nós ali estamos prendendo tempo, aprendendo, né, a lidar com tudo que é novo a todo momento. A ciência, a cada instante que dá saltos também, descobertas nessa questão. A questão profissional, todos temos muitas oportunidades. Hoje o mercado de trabalho ele é muito grande nesse sentido, um leque muito, muito grande de opções. Cursos de todos os tipos, aonde a pessoa pode simplesmente usar as suas aptidões, os seus dons, as suas qualidades, se especializar, se empenhar e ter oportunidade de trabalho, oportunidade no mundo. Nós vamos ver também na área do conhecimento, vamos ver grandes oportunidades na área da informação, e hoje o mundo está todo conectado, a gente pode... sabe, de informações, de situações que estão ocorrendo agora, nesse momento, ao vivo, instantaneamente a gente acessa, né, meios de informação, de comunicação, e a gente consegue obter essas respostas. Recreação, nós também temos muitas oportunidades, até demais, né, para nos recrearmos. Diversão, muitas também o mundo oferece. E conforto também. Claro que há muitas outras ainda, oportunidades que o mundo tem a nos oferecer. Mas, mesmo assim, olhando só para esse aspecto do mundo, há pessoas que ainda assim se queixam a todo momento. Se acham colocadas de lado, dentro da humanidade, dentro, de alguma forma, de tudo aquilo que acontece no mundo. Pessoas que acham que as outras pessoas têm mais oportunidades, que o mundo, que Deus, né, presenteou essas pessoas com uma bela família, uma boa colocação, com oportunidades que talvez o outro não teve, ou eu não tive, e assim passam a se queixar. Mas se a gente olhar a vida por um outro aspecto, todos nós temos aquilo que precisamos ter para evoluir, para crescer. Estamos na situação que precisamos. E todos temos essa oportunidade única. Tem uma história muito interessante do Momento Espírita, que conta ali a história de um médico, que eu lembrei de trazer para essa questão aqui, justamente é onde fala, nesse âmbito das questões do que o mundo oferece a nós. Como, muitas vezes, uma situação que aonde você nasceu, uma situação que está ali colocada para você, pode ser mudada de acordo com a vontade e o empenho de cada um. E esse rapaz, ele, aos 18 anos de idade, ele foi aprender a ler e a escrever a recém. Aos 18 anos, imagine. Contraiu tuberculose, morava lá no Nordeste, uma cidade muito pobre, e então foi encaminhado a um hospital para um tratamento, devido ao seu estágio avançado de tuberculose, e ele, então, com 18 anos, internado, teve que passar alguns meses ali. E, periodicamente, tinha que voltar igual ao hospital, durante 3 anos. Durante esse tempo,
Aos enfermeiros e funcionários do hospital ficarem sabendo que esse jovem de 18 anos ainda não sabia ler nem escrever, começaram a ensiná-lo, aos poucos. E ele, então, aos 18 anos de idade, teve contato com as letras, com as palavras, com as frases, com o seu primeiro livro. E se abriu para ele um campo muito grande de interesse. Com muita vontade, começou a estudar. E, logo mais, com seus 27 anos de idade, ele decide, então, mudar-se para o Rio de Janeiro. Era de uma família de 19 irmãos. E foi o único da sua família que decidiu mudar-se para lá para buscar uma melhor condição de vida. Uma oportunidade nova, que era assim aquilo que ele buscava. E então, ele já havia cursado com muito empenho, com muito esforço, o ensino médio. Foi para o Rio de Janeiro, foram 9 dias de viagem, de caminhão, para o Rio de Janeiro, imagine. Chegando lá, buscou trabalho, continuou estudando, de alguma forma se atualizando, e estudou para o vestibular de medicina. Aos 30 anos de idade, ele consegue, então, passar sozinho, sem ajuda de cursinhos, nada, apenas com empenho, num vestibular de uma grande universidade do Rio de Janeiro. Aos 30 anos. E ele começa, então, através do trabalho, a se manter e, ao mesmo tempo, a estudar. Passam seus 5 anos, mais depois, alguns 2 anos, se não estou enganado, de especialização, e ele se especializa, sai formado, uma boa colocação no mercado. Vai, então, de alguma forma, ajudar a mais 11 irmãos a estudarem também, que assim como ele não haviam estudado, e ainda, depois de formado, de bem colocado, nome reconhecido, muda-se para uma cidade do interior, lá do seu estado, para ajudar então aqueles mais necessitados. Resumindo, a sua vida foi uma vida de muito sucesso, não só profissional, mas de sucesso pessoal, de alguém que realmente buscou oportunidades, com muita vontade. Diferente de muitos que às vezes ficam apenas a se queixar. Mas, por que esse tema de hoje? Em relação à nossa vida de espírito imortal, falando agora a nós espíritos imortais que somos. Quais as oportunidades de crescimento evolutivas que nós temos aproveitado? Deixando de lado, então, as oportunidades que o mundo oferece, que são muitas. Mas a gente sabe que são muitas, mas elas são oportunidades passageiras, apesar de necessárias para o nosso crescimento, para a nossa colocação, para o nosso desenvolvimento intelectual, para a nossa sustentabilidade, para a vida, para tudo, é necessário. Mas, voltando-se então para a questão espiritual, quais as oportunidades de crescimento evolutivas que temos aproveitado? E qual a grande oportunidade que temos nas mãos nesse momento, agora, nesse instante? Para isso, então, para a gente refletir e então realmente entrar na reflexão da noite, nós vamos usar alguns trechos de uma conversa que com certeza quem já leu esse livro há 2000 anos, e quem não leu fica a dica, que é um livro maravilhoso, é um dos romances de Emmanuel, primeiro de Emmanuel, onde retrata ali a história do senador romano Públio Lentulus Cornélius. Públio Lentulus. Uma existência passada de Emmanuel, que era o mentor do Chico Xavier. E ele traz a sua história nesse livro, aonde ele relata um diálogo que ele teve, muito importante, que vai nos trazer à tona uma grande reflexão na noite. O que nós estamos fazendo com a oportunidade que essa existência está nos dando? Emmanuel, ali nesse livro, ele relata logo no início, na introdução, antes de escrever as primeiras páginas do livro, ele diz que, para mim, essas recordações têm sido muito suaves, mas também muito amargas. Suaves pela rememoração das lembranças amigas, mas profundamente dolorosas, considerando o meu coração endurecido, que não soube aproveitar o minuto radioso que soara no relógio da minha vida de espírito há 2000 anos.
Para que nós possamos entender, só vou ler o último comentário dele aqui. Diz ele ali, permita Jesus que eu possa atingir os fins a que me propus, apresentando nesse trabalho não uma lembrança interessante acerca de minha pobre personalidade, mas tão somente uma experiência para os que hoje trabalham na semeadura e na seara do nosso divino Mestre. Emmanuel, nessa sua existência, que, digamos assim, foi onde tudo começou, seu despertar de espírito, ele lá era um senador romano, com uma posição de muito destaque, muito reconhecido, muito respeitado, não só pela posição, mas pela sua retidão, sua forma de ser correta, justa, em todos os momentos. Mas ele trazia em si uma grande, vamos assim dizer, uma grande chaga, algo que muitos de nós carregamos também conosco, o orgulho. Ele era um homem muito orgulhoso, demais. Como eles eram, na época, os dominadores do mundo, dominavam grande parte da humanidade, então eles tinham próprios romanos, à época, eles tinham uma certa já arrogância da sua posição de destaque. E sendo ele ainda um senador, muito mais ainda. Mas mesmo assim era um homem de coração honesto, bom, tinha sentimentos nobres também. Mas, acima de tudo, o seu orgulho muito grande. E foi esse orgulho a grande chaga, a grande razão dos seus sofrimentos. Durante a sua existência, durante essa existência como senador, ele tem a oportunidade de se mudar de Roma, da capital do império, para a Judéia. Mais precisamente para Cafarnaum, aonde ele tem a grande oportunidade de conhecer pessoalmente, num instante, a Jesus. Que poderia ter sido para ele a sua grande oportunidade, a melhor ocasião dele ter mudado a sua vida, a sua existência, o seu rumo naquele momento, naquele instante, naquela hora. Mas não foi assim que aconteceu. Ele então foi justamente mudar-se para essa região em busca de um clima mais propício para curar a sua filha, que estava enferma, que estava com indícios de lepra, uma jovem, ainda criança, e ele se dirige para lá. Vendo então a piora de sua filha, a sua esposa, ela, Lívia, o nome da sua esposa, acaba então sabendo, por informações, tanto ele também, através de todos aqueles que viviam ali, de um galileu, nazareno, que vivia por ali, por aquelas redondezas, e que tinha uma grande filosofia, diferente de tudo que era então conhecido à época, que ia totalmente do contra, do que os princípios romanos, os princípios orgulhosos daquela nação pregavam. E ele então, no desespero, na busca incessante pela cura da filha, vai à procura de Jesus. Vai à procura de Jesus à noite, no lugar deserto, aonde ninguém pudesse o ver, para que ele não, como ele pensava à época, não passasse vergonha de uma pessoa da sua posição, da sua colocação na sociedade, buscando a ajuda de alguém que era tido como alguém diferente, né? Que Jesus, na verdade, por eles, ele não era analisado como uma pessoa sábia, inteligente, mas alguém que tinha alguns conceitos e ideias que chamavam a atenção. Simplesmente isso. Então ele vai à busca de Jesus. E ele tem essa oportunidade preciosa de encontrar a Jesus. E nesse diálogo travado, a frase de Jesus, apenas vamos pegar ela aqui, porque ela vem de encontro a todos nós, e Jesus diz a ele, ao encontrá-lo ali: depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida, vida de espírito imortal, Jesus dizia. Naquele momento, naquela conversa, e toda a conversa, ela, para quem lê o livro realmente e relê de novo, ela vai ser de uma preciosidade, de um entendimento para nós muito grande. Por isso deixo a sugestão de leitura desse livro para quem ainda não leu. Quem já leu, relê de novo esse trecho,
porque ele faz a gente acordar para muita coisa, faz a gente despertar para essa nossa existência atual. E Jesus diz ali que um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida, aquele minuto, aquele instante que ele estava de encontro com Jesus. E Jesus continua dizendo a ele: está, porém, no teu querer o aproveitá-la agora ou daqui a alguns milênios. Vejam bem. O que é interessante aqui? Todos nós, em algum momento a gente vai evoluir, a gente vai crescer. Mas vai depender de nós quando. Pode ser agora, nesse momento, nessa existência, nesse instante, um despertar, ou vai ser daqui a alguns séculos ou milênios, não é? Nos arrastando. E aí Jesus continua: soa para teu espírito, neste momento, um minuto glorioso, se conseguires utilizar tua liberdade para que seja Ele, em teu coração, doravante um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção, dentro da eternidade. Novamente aqui ele chama atenção para aquele momento que ele estava vivendo. Jesus, ou melhor, Públio Lentulus, ali naquele momento, ele não aproveita aquele instante. Ele não reconhece a Jesus como um ser supremo que estava dando a ele uma oportunidade de mudança, de entender, de buscar o Evangelho, a Boa Nova, o que ele vinha trazer ao mundo. E ele, no seu estado de patrício romano, uma alta posição social, orgulhoso, ele acha que estava delirando, acha que Jesus era um feiticeiro, que alguém que estava tentando enrolar os seus pensamentos, confundir naquele momento, e então simplesmente não dá atenção para aquele instante. Mas mesmo assim, pela fé de sua esposa, Lívia, pelo merecimento da filha, ele retorna a seu lar, a sua casa, e a filha já apresenta melhoras muito determinantes, melhoras grandes naquele momento. E nos dias próximos ela simplesmente se cura de sua doença. Sua esposa humilde reconhece que foi justamente nesse encontro, nessa busca por Jesus, e começa a se interessar e buscar, a compreender Jesus e a sua mensagem. E aí cria-se, a partir daquele momento, um grande abismo entre ele, Públio Lentulus, e a sua esposa. Quem quiser saber o final do livro, toda a história, tudo o que passou o Públio Lentulus, tudo o que ele teve que passar pelo seu orgulho, leia o livro, fica como sugestão. Tudo o que passou Lívia, com a sua escolha também, vindo mais tarde a desencarnar entre os mártires, os primeiros mártires nos círculos romanos, mas com a sua evolução espiritual, naquele minuto glorioso, construída, erguida. Leia o livro, você vai ver quanto ele é bom para o nosso crescimento. Mas, tirando agora a lição desta frase, dessa conversa de Jesus com o senador, eu marquei uma palavra ali, redenção. O que é redenção? Por que ele diz indeterminável da redenção dentro da eternidade? Para nós podermos entender a profundidade desta frase aqui, nós precisamos buscar o significado de redenção. Redenção é o mesmo que resgatar, seria a mesma palavra. E ela tem um sentido: pagar dívida, ficar quite, livrar de cativeiro, remir, expiar, recuperar, remir-se, livrar-se, libertar-se. Do que será que Jesus falava? Do que isso aqui era? Essa redenção, esse resgatar. Libertar-se do quê? Livrar-se, recuperar-se, pagar dívida. Não era ele um senador muito rico, com muitas posses, humanos, autoridade, uma vida íntegra, correta, honesta? Tinha consciência totalmente tranquila da sua existência, porque era alguém muito íntegro. Toda a sua história conta isso. Que dívidas então ele tinha? Que ele tinha que aproveitar naquele momento? E aí nós vamos entender, no decorrer da reflexão, quando então a grande oportunidade dessa redenção, desse resgate. Por que resgate? Porque a atual encarnação nossa era uma ocasião própria.
Diz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, no item 2, que Jesus ele vem fazendo esse convite para nós há muito tempo. Diz ali: todos vós vieste quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação da qual carregais os grilhões. Mas desde quantos séculos e séculos o Senhor vos chamou para a sua vinha sem que tivesseis querido nela entrar? Esse despertar para nós, que ocorreu com ele lá naquele instante, vem tentando, a espiritualidade superior vem tentando fazer a gente acordar já faz muito tempo, mas a gente não acorda. Talvez agora alguns estejam acordando nessa existência. Por isso, a atual encarnação nossa ela é tão importante. É essa oportunidade tão valiosa para nós. E a gente vai entender uma situação. A gente pode aceitar ou não. O que a gente pode fazer? Ficar apenas focado nas oportunidades do mundo, oportunidades passageiras, né? Necessárias também, claro, mas passageiras. Ou então operar as grandes mudanças interiores, as oportunidades de transformações e construções internas e eternas do espírito. Isso a gente pode fazer. A gente pode fazer como o Emmanuel. A gente sabe que hoje ele é um espírito de muita luz. É um espírito superior. Inclusive participou da codificação da doutrina espírita. Ele foi o mentor do Chico, onde tem obras maravilhosas. Foi aquele responsável pela toda a mediunidade de Chico Xavier. É um espírito muito evoluído. Mas tudo o que ele passou até chegar aí, todo o tempo que demorou para isso, poderia ter sido resumido naquele minuto, naquele instante, se ele houvesse naquele momento despertado. Talvez muito sofrimento que ele passou, ele não teria também passado. Ou até diferente, teria passado pelas dificuldades, pelas situações, pelo sofrimento, porque elas fazem parte do mundo. Não é porque nós agora vamos nos tornar espíritas, despertar para essa realidade, buscar o nosso aprimoramento, o nosso crescimento, que a gente vai estar livre de sofrer. Vai estar livre de perder um ente querido, vai estar livre de passar por uma situação difícil, seja material, seja uma doença, seja uma circunstância qualquer, que o mundo está aí, né, mostrando a todo momento situações complicadas. Não é por isso. Mas a forma como reagimos, a forma como passamos por essas situações, isso que faz a grande diferença. Quando nós temos o conhecimento que a gente já está acordado para tudo isso. Então, nós precisamos o quê? Em primeiro momento, em primeira instância, fazer o quê? Buscar entender o papel educador da reencarnação. Estamos dentro de uma casa espírita, muitos aqui estudando a doutrina espírita, não só no momento das palestras, mas em grupo de estudo. Estamos estudando. Ela tem nos ajudado. Mas será que a gente já conseguiu realmente entender o papel educador da reencarnação, o porquê da reencarnação? Muitas vezes essa ideia da reencarnação, vamos assim chamar de ideia, porque para muitos é uma ideia, não é uma verdade ainda, ela nos atrai. Ah, outras vidas, né? Quem será que eu fui? Né? Por que eu estou passando por isso agora? Ah, talvez a explicação esteja lá atrás. Aquelas situações todas, da curiosidade daquele momento. Mas na questão profunda, no sentido educador, a reencarnação ainda não atingiu o seu objetivo para nós. Mas nós devemos buscá-la. Porque aí nós vamos entender a questão da justiça divina, principalmente. Na questão 171 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores, justamente buscando entender isso. Em que se baseia o dogma da reencarnação? Ele pergunta. E os espíritos respondem: na justiça de Deus e na revelação. Pois incessantemente repetimos: o bom pai sempre deixa aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu se melhorarem? E aí nós vamos entender que cada existência nossa nova é uma nova oportunidade que estamos tendo. Nós poderemos ter, falando de uma forma, uma metáfora, podemos ter mais 10 existências para nos tornarmos um espírito de luz, ou mais 200 ou 300, nos arrastando por esse mundo. Estudando a doutrina espírita, nós vamos entender que o progresso é inevitável.
A evolução, não há como fugir dela, nós vamos evoluir. Mas nós podemos ir nos arrastando, podemos subir degraus. Vai depender das nossas escolhas. E aí nós vamos entendendo também que todos os espíritos tendem para a perfeição. E Deus lhes faculta os meios de alcançá-la pelas provações da vida corporal. Mas em sua justiça, Ele lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. É o comentário de Allan Kardec, logo na sequência a essa questão, a resposta dos espíritos. E aí nós vamos entender o caso do Públio Lentulus, do senador. Quem lê o livro vai entender tudo o que ele passou ali depois. Tudo o que ele teve que engolir e passar por questões do seu orgulho, todo o seu sofrimento, toda a trajetória que sua vida tomou, o rumo, que poderia ter sido totalmente diferente. Nós vamos nos ver envolvidos em situações iguais e semelhantes, porque também decidimos adiar as nossas mudanças interiores, deixar de lado as transformações que a doutrina espírita tanto nos diz que são necessárias, que a espiritualidade tanto nos fala e nos alerta. Para o quê? Para que não venhamos a sofrer mais, para que possamos evoluir e buscar o nosso objetivo final da vida, que é a felicidade. A gente acha que a felicidade está aí fora, e aproveitar o que o mundo tem a oferecer. Mas não está. A felicidade, ela está aqui dentro. E isso a gente precisa entender. Diz Joana de Ângeles que a vida física é uma experiência iluminativa que enfrenta inumeráveis desafios no seu processo de crescimento, exigindo esforços bem direcionados a fim de o solucionar. Nessa nossa busca pelo nosso crescimento interior, nós vamos entendendo também, e ela vai aqui nos explicar isso, que nós vamos igual encontrar inúmeras dificuldades na vida, inúmeras situações que vão nos exigir esforços realmente direcionados para superá-las. Viver, diz ela, é construir-se interiormente, superando cada patamar da evolução mediante o burilamento de si mesmo. O que é o burilamento? É justamente aquele processo que passa toda a pedra preciosa, o diamante, a esmeralda, o rubi, seja o que for, ele precisa passar por aquele burilamento para se tornar uma joia preciosa. Senão ele é uma pedra bruta. Todos nós somos pedras preciosas, muitos ainda talvez brutos no seu interior, na questão do sentimento, e precisamos passar por esse burilamento. Está no livro Vida, Desafios e Soluções, da Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Franco. Então, para fechar esse pensamento dela, ela diz que, desse modo, os desafios existenciais lhes fazem parte da vida, sem os quais o ser seria destruído pela paralisia da vontade, dos membros, das aspirações que se transformariam em doentia aceitação dos níveis inferiores do estágio da evolução. Por que essa colocação aqui? Supomos que nós despertamos, entendemos realmente o sentido da vida. E então a gente começa a buscar essa viagem interior, essa busca pela educação dos nossos sentimentos, por nos tornarmos pessoas melhores. Nós vamos igual encontrar situações difíceis durante a existência. Mas é justamente isso que é o objetivo de estarmos aqui num mundo de provas e expiações. O burilamento. São justamente através dessas situações difíceis que nós passamos que ocorre o despertar cada vez mais profundo do nosso eu interior. É isso que Joana de Ângeles quer dizer. Continuando também, diz ela ainda que viajar no rumo do inconsciente para liberá-lo das heranças primárias e enriquecer o inconsciente, com a luz do discernimento elevado, em ininterrupto esforço de engrandecimento e sintonia com a vida, é a finalidade precípua da reencarnação, que liberta o espírito da roda automática das experiências do ir e vir, sem conquistas correspondentes às propostas da divindade. Então, foi o caso, vamos assim dizer, colocado aqui do Emmanuel, lá como senador Públio Lentulus. Poderia ter reduzido todo aquele seu crescimento, através, no minuto. Nós
poderíamos talvez já estarmos muito mais evoluídos, ou vamos ficar estacionados ainda, de acordo com as nossas escolhas. Poderemos quebrar justamente essa roda automática do ir e vir, passando e repassando situações, experiências iguais, falhando e caindo, acertando um pouquinho, errando bastante, tudo de acordo com a nossa vontade. A exemplo lá daquela história que eu trouxe no início, que está no Momento Espírita, daquele rapaz que decidiu mudar a sua vida. Através da vontade e do esforço, ele decidiu mudar, ia estudar, buscar seu aprimoramento intelectual, e foi em busca e conseguiu, não importando a idade que ele estava. Ele buscou isso. Nós, como espíritos também, não importando o estágio evolutivo que nós temos, a idade que estamos agora no corpo físico, nós temos essa oportunidade de buscar esse crescimento. E então, diz Bezerra de Menezes no livro Em Nome do Amor, que a grande crise que se abate sobre a Terra de hoje é a mesma crise que dominava a mentalidade daqueles dias quando Jesus cantou a Boa Nova. É crise de valores morais, que somente pode ser modificada quando o Evangelho aquecer os sentimentos e orientar o pensamento das criaturas humanas. Nós vivemos ligados a tantas oportunidades que o mundo oferece, de uma forma tão envolvidos nas situações, de tudo que é jeito, que a gente simplesmente esquece dessas oportunidades espirituais de crescimento. E a gente vive num tempo, numa vida com um tempo que não tem tempo. A gente passa envolvido tanto nas situações que a gente vai colocando na vida, nas situações que o mundo oferece, que a gente não tem tempo para nada, nem para refletir nessas questões. E a gente precisa parar, puxar o freio de mão muitas vezes na vida, parar e refletir o que eu estou fazendo da minha existência, qual o sentido que eu estou dando para ela, o que eu estou buscando, o que eu quero dessa vida. O que eu vou ser, o que eu vou encontrar quando desencarnar? O que vai estar me esperando lá? Quais as minhas companhias espirituais, se eu já as entendo, que as tenho a todo momento? Quais são elas nesse momento? Quem que eu tenho de amigo espiritual que compartilha os meus pensamentos, as minhas afinidades, as minhas sintonias? E vamos despertando para isso. Isso é importante, essas reflexões. Porque aí a gente começa realmente a buscar o entendimento de quem nós somos, de onde nós viemos, o porquê temos ainda essas falhas, essas tendências, más tendências às vezes, e o que precisamos melhorar. Passamos então, a partir desse momento, quando nos apercebemos de tudo isso, a prestar mais atenção nos sentimentos e ver aonde precisamos melhorar, o que precisamos buscar. E é justamente isso que é o despertar. É se acordar para a realidade de ser imortal. Que estamos aqui num momento, numa passagem, vivendo nesse mundo louco, né? Nesse mundo agitado que está aí, mas que a gente precisa estar nele. E é justamente estando nele que nós vamos conseguir desenvolver essas virtudes. E aí então, finaliza a Bezerra de Menezes ali, dizendo ali que graças ao Espiritismo, que é o retorno de Jesus, desenha-se uma era nova que se levantará dos escombros dessa geração cúpida e ambiciosa para fazer reinar na terra a verdadeira fraternidade. Necessitamos voltar a Jesus. Não nos esqueçamos, em momento algum, de que a adesão à proposta espírita é compromisso de autoiluminação. Diz então Bezerra de Menezes, fechando o seu pensamento, no livro Em Nome do Amor, numa de suas mensagens ali editadas. E aí, finalizando a reflexão então da noite, buscando ainda fechamento do que Joana de Ângeles diz, referente ao tema, ela diz que o século ele é perverso e não tem sentimentos, portanto, indiferente a tudo quanto vos aconteça. O que ela quer dizer aqui? Não importa o que você, o que nós, o que eu vou estar passando no mundo. O mundo não está nem aí para a gente. Se você está nesse momento sofrendo, passando situações difíceis, o mundo em si não está nem aí. É isso. E muitas vezes nós buscamos só a felicidade no mundo. E a gente vai ver. E só aquele que passa por situações vê que muitas vezes na hora que mais precisava, é a hora que mais vai estar sozinho. E isso a gente vai entender. Aí estão as indústrias do divertimento, da banalidade, da insensatez, da exploração de todo gênero,
arrastando os incautos e levando-os de roldão no rumo do abismo da frustração, da depressão, do vazio existencial, porque só buscam um sentido para a vida no mundo. Tende tento e espalhar, quer dizer ela, a luz da verdade. Sede fiéis ao compromisso assumido desde antes do berço e levai-o adiante em hinos de louvor e de ação, como nos primeiros dias do martirológio que ficaram no passado. Nunca temais aqueles que somente alcançam o corpo e nada podem fazer ao espírito. Jesus seguirá convosco e em todos os momentos senti-lo-eis. Quem busca entender a vida plena e real, do qual sentido ela realmente tem, de quem realmente nós somos, sempre vai encontrar Jesus no caminho. Aquele que busca a sua elevação, seu crescimento, nessa viagem interior, vai encontrar Jesus no caminho. E ele jamais vai estar abandonado. Quando vierem os revés, as dificuldades que o mundo nos traz, que esse planeta de provas e expiações ainda está nos trazendo, já nos trouxe, ou ainda vai nos trazer, nós vamos ter ele ali, no leme, a nos ajudar, nos amparar, estando do nosso lado. E só quem realmente entende e busca o sentido da vida vai compreender que este mundo ele é uma grande escola e que a gente precisa prestar mais atenção no mundo real, no mundo verdadeiro, que é o mundo dos nossos sentimentos, o mundo espiritual, o mundo de onde realmente nós somos e de onde nós viemos. Então, que possamos todos despertar para a realidade da vida e aproveitar esta grande oportunidade dessa existência nossa atual. Muito obrigado a todos, que possamos ficar em paz.